Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez no sábado para podermos estudar o Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 2 da quarta parte e hoje vamos estudar a duração das penas futuras. Então, inicialmente vamos fazer uma prece, rogar ao Dr. Hermo, aos amigos espirituais da Casa do Caminho, que possam nos envolver nessa tarde, nos envolver nos nossos pensamentos, para que possamos aqui ter um aprendizado, um facilitador para que possamos assim seguir em frente, para termos mais paz em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós vamos estudar da questão 103 a 109, e ainda tem a nota de Kardec e tem mais 3 espíritos também dando mensagens. E dentro disso, dentro de todo esse apanhado desse estudo, é sempre essa questão da relação das penas, se são penas eternas, e dos sofrimentos. É claro que nós, estudando a doutrina espírita até o presente momento, todo esse livro dos espíritos, nós podemos perceber que pena, não pode, as penas impostas, elas não podem ser eternas. Primeiro, porque nós já aprendemos que nós nascemos simples e ignorantes e que vamos chegar a espírito puro. Ora, se nós temos uma trajetória a ser seguida, se nós tivéssemos penas eternas, nós iríamos parar pelo meio do caminho. Então, para o nosso aprendizado dentro da nossa doutrina, isso é uma coisa que é importante para nós. Sabermos que nós vamos seguir uma linha de progresso, de evolução do espírito, até chegarmos ao espírito puro. E dentro de todo esse estudo que está aqui, que eu depois começar a ler as perguntas, são essas questões de quanto dura. Essa duração vai depender de quê? Do meu estado vibratório. Até quanto tempo eu fico sempre na mesma coisa? Então, assim, eu não quero, muitas vezes eu não me permito uma ajuda, não me permito sair daquela condição vibratória que me traz sofrimento. E isso me prolonga esse tempo. Então, isso vai ser eterno até que eu termine com isso. Então, isso é uma coisa relativa, não uma coisa absoluta. É uma coisa que depende de mim, dos meus esforços, voltar ao caminho do bem. Então, a gente vai ver isso aqui nessas questões aqui, e eu vou também pegar o céu e o inferno, e trazer algumas mensagens que são importantes para o nosso estudo. Então, a questão inicial, a 103, Kardec pergunta: a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? Bom, eu peguei aqui a questão para a gente ter um entendimento melhor do que seja arbitrária. Então, no dicionário está lá: sujeito aos desejos de quem age, que usa de violência, do poder, da força para impor suas vontades. Bom, o Deus que nós estudamos, ele é bom, misericordioso e justo. Então ele não pode agir de forma arbitrária. E ele tem leis. Essas leis também nós temos que entender que são as leis divinas. Porque as leis humanas,
elas são mutáveis. Então, que nós possamos ter realmente esse entendimento, que nós estamos submetidos a leis de Deus para corrigir, né? Todas as vezes que nós nos afastamos das leis de Deus, nós acabamos tendo sofrimentos. Então, a resposta dos espíritos: Deus jamais age por capricho e tudo. O universo é regido por leis que revelam sua sabedoria e sua bondade. Né? É isso que nós estamos estudando desde o início, essa bondade de Deus. E aí ele vem na segunda pergunta, na 104, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado. Aí ele coloca aqui, na resposta: no tempo necessário à sua melhoria. Então, essa duração dessa pena vai ser em relação ao quanto nós vamos nos melhorar. Então, nós temos que ter esse entendimento que essa duração ela vai ser proporcional a isso. Se eu quiser me adiantar, começar a buscar esse caminho do bem, aí sim, aí esse tempo vai ser menor. Então, enquanto eu ficar em vibrações que não são vibrações positivas, de amor, de carinho, né, caridade, eu vou ter um sofrimento em relação a tudo isso. E essa duração vai ser longa. E aí eu pego aqui no livro O Céu e o Inferno, que ele fala o seguinte, nessa parte: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se libertou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz está intimamente ligado ao grau de sua depuração. E na 2, ele continua aqui: todos os espíritos, sendo perfectíveis em virtude da lei do progresso, cada um traz em si elementos da sua felicidade ou da sua infelicidade futura, e os meios de adquirir uma e evitar a outra, trabalhando para o seu próprio adiantamento. É o que ele traz aqui nessa resposta. À medida que progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então, a gente tem que começar a pensar em relação a isso. Nós temos que buscar nos esclarecermos, buscar na vida presente, nos tornarmos pessoas, espíritos melhores, para que quando desencarnarmos, possamos estar numa condição mais favorável. Então, se nós ainda permanecemos no mal, buscando prejudicar os nossos semelhantes, quando chegarmos na vida futura, que seria a vida espiritual depois do desencarne, nós vamos sofrer e sofrer muito. E essa duração vai depender mesmo de quanto tempo eu me mantenha nisso. Então, é que a gente pense em relação a tudo isso, porque nós estamos tendo uma grande oportunidade, que é a reencarnação, de nós podermos nos melhorar e, através dessa doutrina que nos esclarece, que nos tira essa questão desse Deus punitivo que nós aprendemos em outras encarnações e que nos traz isso, problemas muito grandes, pensando sempre nessa questão de pecado, de punição. Não, a lei é única e exclusivamente
para uma reeducação do espírito. Então, que nós possamos ter esse entendimento. No passado, está escrito aqui também, essa questão que nós temos de coisas que foram colocadas pela própria ignorância da época a qual se passou. Mas nós já estamos, como ele coloca numa das questões aqui, do Livro dos Espíritos, nós já estamos no século XIX. E não dá para aceitar mais essas questões que são colocadas, como a questão do fogo, a pessoa vai arder no fogo e tudo, como se foram... Tem uma questão anterior, a 800 e alguma coisa, que eu agora não me lembro, que fala sobre essa questão do fogo, porque é o maior sofrimento que o ser humano tem, é a questão desse fogo, porque as pessoas eram queimadas na cruz, né? Se queimavam em fogueiras, enfim. Então isso era uma tortura muito grande. Então isso foi coisas que nós temos do passado. E a doutrina espírita, ela nos liberta de todos esses acontecimentos que vieram do passado. Então, a lei que nós estamos submetidas, as leis de Deus, é única e exclusivamente para reparar o mal ao qual nós estamos ainda fazendo. Então, é importante nós termos esse entendimento que a lei é reparadora, não é punitiva. Ela vem para nos educar para que possamos seguir uma lei de progresso e chegarmos a espírito puro. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que nos traz um esclarecimento, nos envolve, de uma certa forma, a nos impulsionar para coisas melhores, coisas mais positivas, ter o entendimento do que nós estamos fazendo. Então, isso é uma coisa importante que nós temos que ter. Saber por que nós fazemos determinadas situações, enfim. E aí, com a doutrina espírita, trazendo todos os esclarecimentos, nos impulsionando mesmo para frente, nós podemos progredir e ter uma tranquilidade maior do que em relação a outras doutrinas que fazem pensar na questão das penas eternas. E aí ele continua na questão 105. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão ou menos longo do que estava vivo. Parece-lhe mais longo. O sono não existe para ele. Então, aqui a gente pensar no seguinte: essa questão do sono não existir é porque, quando nós estamos encarnados, o corpo físico precisa descansar. Nós não conseguimos ficar o tempo todo acordado. Então, nós precisamos de um descanso para o corpo físico. Mas o espírito não. Esse não precisa. As necessidades do sono são únicas e exclusivamente do corpo. Então, por isso, para o espírito, se torna mais longo os períodos. E à medida qual, como ele coloca aqui também, à medida que o espírito vai se depurando, esse tempo se perde no infinito. Você deixa de ter essa relação já com o tempo. Você já está num nível de elevação e o tempo já não faz sentido mais para um espírito puro. Eles estão trabalhando, nos ajudando,
enfim, tem todas umas tarefas que os espíritos têm que não dá nem mais para saber em relação a tempo. Nós é que ficamos nessas medidas de tempo, né? Aí vamos para 106. A duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Aí eu pego aqui, para responder isso aqui, é claro que não é eterna, que a gente já estava falando sobre isso, sobre essa questão. Então, aqui no livro do Céu e Inferno, eu pego aqui o item 8, que ele explica isso aqui muito bem. Dá uma explicação aqui, o seguinte: a duração do castigo está subordinado à melhora do espírito culpado. Então, quer dizer, você vê que está sempre, essa duração é sempre subordinada a um melhoramento do espírito. Nenhuma condenação por um tempo determinado. Olha que coisa importante a gente entender. É pronunciado contra ele. Então, quer dizer, não existe nenhum tempo que é falado de quanto você vai ficar sofrendo. O que Deus exige para colocar um fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, uma melhora séria, efetiva, um retorno sincero ao bem. Então, esse é o Deus que nós estamos estudando. Esse Deus de misericórdia, esse Deus de justiça. Isso sim. Aí a gente realmente começa a entender que o que nós sofremos é para o nosso bem. Quer dizer, são leis que nos levam a uma retomada de um caminho do bem. Então, são coisas, não são castigos, são leis que nos vão educar ao caminho do bem para podermos progredir e chegarmos ao espírito puro. Agora, vai depender de cada espírito tomar as suas decisões, e isso vai demorar o tempo que for necessário para que o espírito tome as suas resoluções, comece a entender que há essa necessidade de melhora. Aqui na 107, há espíritos que nunca se arrependem? É claro que não. Todos os espíritos eles podem demorar um tempo maior, mas sempre vão ter o arrependimento. Senão, nós não teríamos essa questão da lei de progresso. Se ele nunca se arrependesse, ele ficaria sempre preso a alguma questão e não sairia daquela condição. Então, nós temos que entender que tem uns espíritos que se adiantam mais do que outros. Tem outros que ainda são muito endurecidos e que não querem realmente sair daquela condição. Então, fica mais difícil. E aí ele vem na questão seguinte e pergunta, na 108, a duração das penas sempre depende da vontade do espírito? Não haverá algumas que lhe sejam impostas por um tempo determinado? A resposta, sim. Há penas que podem ser-lhe impostas por um tempo, mas Deus só quer o bem de suas criaturas. Acolhe sempre o arrependimento e o desejo de melhorar-se e nunca ficar estéril. Então, quer dizer, tem algumas penas, algumas situações que nos são impostas para o nosso melhoramento. Aí eu volto aqui no Céu e Inferno, que no item 22. No item 22,
ele fala o seguinte: a misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, porém não é cega, e ela impõe como condição o arrependimento, a expiação e a reparação. O culpado a quem Deus perdoa não é isento, enquanto não satisfazer essas condições. Ele sofre as consequências das suas faltas. Por misericórdia infinita, é preciso entender que Deus não é implacável e sempre deixa uma porta aberta ao retorno do bem. Então, nós podemos ver aqui essa bondade de Deus. Então, o que ele nos pede é o quê? A reparação, nos pede o arrependimento. Então, que a gente possa entender que tudo que nos é imposto ou que nós temos que passar como expiação ou como prova, isso tudo é realmente só uma reeducação e como ele aqui no livro O Céu e o Inferno ele coloca, está sempre a porta aberta para o retorno ao bem. Então é importante que nós tenhamos isso, né? Esses entendimentos. E na 109, de acordo com isto, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? A gente já viu que não, que as penas não são por toda a eternidade. Elas demoram o tempo a qual nós permanecemos nesse estado de ignorância. A partir do momento que nós percebemos que estamos no caminho equivocado, e como eu acabei de ler, a questão do arrependimento, do reparo, então que a gente comece a refletir em relação a isso, as portas vão estar abertas para que nós possamos caminhar num sentido do bem, seguindo a lei de progresso, fazendo com que possamos estar nesse caminho. Então, os estudos doutrinários, eles são fundamentais para que nós possamos abrir a nossa mente e ver quanto aprendizado em encarnações passadas nós tivemos aprendizados equivocados devido à ignorância da época. Então, que em certo momento nós temos que abrir a nossa mente e verificar o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Então, nós entendemos, devido a tudo isso que vem o Livro dos Espíritos nos trazendo, e mais os complementos dos outros livros, que são os aprofundamentos do Livro dos Espíritos, que nós temos oportunidades o tempo todo. Então, que nós possamos entender que nunca vai existir uma pena eterna, ela vai durar de acordo com o meu endurecimento, em me manter naquela sintonia. Então, o tempo vai depender da minha resolução de retornar a esse arrependimento, ao caminho do bem. E aqui nós vamos continuar. Nós temos aqui são 3 mensagens. A primeira eu tirei só algumas partes porque são muito grandes. Uma de Lamennais, que ele fala, a primeira parte aqui, ele fala o seguinte: dedicai-vos por todos os meios ao vosso alcance a combater, a aniquilar a ideia da eternidade das penas, pensamento blasfematório para com a justiça e a bondade de Deus, fonte mais fecunda da incredulidade do materialismo e da indiferença que invadiram as massas desde que sua inteligência começou a se desenvolver.
Então, vocês veem que ele já vem falando exatamente em relação a que não existem essas penas eternas e que a gente esqueça essas questões. E uma outra parte aqui eu trago de Platão, que ele fala aqui nessa parte aqui. Só Deus é eterno, não poderia ter criado o mal eterno. Do contrário, seria preciso retirar-lhe o mais magnífico dos seus atributos. Quer dizer, se o mal fosse eterno, como é que ficaria? Fica difícil, né? A gente pensar numa eternidade. E quem é eterno apenas é Deus. Então, que a gente tire isso da cabeça. São esses espíritos, eles vêm falando exatamente sempre sobre essa questão dessas penas eternas. E a outra parte aqui que eu tirei de Paulo, o apóstolo, né, ele fala o seguinte: o que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma soma de dores necessárias a fazê-lo ter aversão à sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a dobrar-se sobre si mesmo e a retornar ao porto de salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação e a libertação. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão do ser. Eu achei essa questão aqui muito, muito interessante, esse trecho, né? Então, por uma falta que cometemos, que não são faltas eternas, nós vamos cumprir penas eternas? Então, Paulo vem trazendo isso para nós e nos esclarecendo também. Então, assim, que nós possamos ter essa ideia, tirar aquelas ideias antigas das penas eternas, que iríamos sofrer no fogo do inferno, enfim, essas condições que foram passadas de forma equivocada por uma ignorância a qual nós tínhamos em outros séculos. Já não cabe mais para nós. Nós já estamos com outro nível de aprendizado. Então é importante o nosso crescimento, já que nós vamos chegar a espíritos puros. E aqui eu trago um trecho aqui da Nota de Kardec, que ele fala aqui, é o primeiro trecho: querem estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal, com o atrativo de recompensas e o temor de castigos. Mas, se esses castigos são apresentados de maneira que a razão se recuse a acreditar neles, não terão influência alguma sobre ele. Longe disso, rejeitará tudo, a forma e o fundo. Que se lhe apresente, ao contrário, o futuro de uma forma lógica e, então, ele não rejeitará. O Espiritismo lhe dá essas explicações. Quer dizer, é trabalhar em cima disso. Então, a doutrina espírita traz todos esses esclarecimentos. Então, aqui nós já estamos encerrando mais esse capítulo aqui. E eu aqui agora, o tempo terminando, eu queria fazer uma prece de encerramento, de agradecimento a todos por participar desse curso. Enfim, então, que
possamos ter uma tarde tranquila, com paz, que os conhecimentos que a doutrina nos traz possam abrir as nossas mentes, fazer com que nós, como espíritos, nos elevemos. E assim sermos amparados pelos amigos espirituais da Casa do Caminho. E com a permissão de todos esses espíritos que nos auxiliam, dar por encerrado o curso da tarde de hoje. Graças a Deus.